Olá, boa noite. Estamos começando uma edição especial no Fato Brasil, repercutindo toda a situação no país motivada pela greve dos caminhoneiros. Então, com esse assunto especial, você fica agora com mais um Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Eu sou o Victor Leonardo, seja bem-vindo ao nosso noticiário diário com todas as principais notícias do dia. E hoje a notícia do dia é basicamente a repercussão, tudo que está acontecendo no país devido às manifestações, né, e a greve dos caminhoneiros autônomos, né? Então seja bem-vindo aqui à nossa WTV Brasil, ao nosso Facebook, se você estiver acompanhando a gente pelo Facebook. Se você não estiver acompanhando a gente pelo Facebook, você tem essa opção. No Facebook você pode mandar os seus comentários. facebook.com/WTV Brasil tá aí na tela para você ver aí, ó. E na nossa fanpage você sempre fica ligado, tudo tá acontecendo, inclusive nos nossos plantões. Ou seja, quem curte e segue a nossa fanpage no Facebook acompanhou desde o início da greve todos os principais assuntos, todas as manobras que foram feitas pelos caminhoneiros, todas as informações e todas as informações por parte do governo também. Então toda a informação correta e confirmada a gente posta na fanpage para ajudar você que nos acompanha. Afinal, nós da WTV Brasil queremos levar um jornalismo sempre com qualidade, uma informação privilegiada, uma informação que é verdadeira. Nós somos contra o fake news e quem produz fake news. É isso. Então entre em contato conosco através do nosso facebook.com/WTV Brasil. Ah, Victor, mas o meu Facebook tá travando, tá dando problema, não sei, não tá legal. Então você acessa o nosso site, tá aí no cantinho da tela. Tá aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó, aqui no cantinho da tela, ó, wtvbrasil.com.br. Se você não quiser ver no Facebook, você tem a opção de ver no site wtvbrasil.com.br, porque nós transmitimos simultaneamente para o site, para o Facebook e para o Ustream, e também uma outra plataforma de vídeos ao vivo. Ou seja, são 3 opções para você acompanhar a gente, não tem como não acompanhar. Quem sabe um dia eu posso falar que nós também estaremos na TV a cabo, porque a última TV a cabo que disse que ia colocar a gente aí não colocou. Então a gente fica aí aberto para uma parceria com uma TV que quer colocar a nossa programação no ar aí pela TV a cabo, aí, que é uma programação de muita qualidade, sempre abrindo espaço para o pequeno produtor, para aquele artista que está começando, ou para aquele artista que já está há anos na estrada. Vou até falar aqui, mandar um grande abraço ao meu amigo Marcos Savoy, né, que faz aqui o Sem Limites sempre às 17 horas, ao vivo aí. Hoje trouxe 2 coronéis da PM que vão se candidatar aí a deputados federais e que têm opiniões a ser... Desculpem. Opiniões sobre certas coisas e tal. E aqui nós somos democráticos. Aqui a gente abre para a opinião de todo mundo. Eu só não abro espaço para opinião que vá, por exemplo, tirar a liberdade de alguém. Ou seja, se você quer ser extremamente preconceituoso, quer atingir pessoas, quer atingir classes sociais de uma maneira pejorativa, ou seja, se você quiser fazer uma crítica mal educada e muitas vezes hipócrita, então aqui não tem espaço. Mas se você tem argumentos, quer fazer uma crítica, às vezes você não concorda com o meu posicionamento, mas você quer fazer de uma maneira bem argumentada, você tem espaço. Afinal, nós somos um veículo democrático, né? E hoje eu coloquei no Facebook um pequeno vídeo explicando um pouco o meu posicionamento pessoal. Então, se você tem dúvidas sobre o meu posicionamento político, vá lá no meu Facebook e assista o vídeo, né? Onde eu me coloco o meu real posicionamento político. Lembrando que você nunca vai ouvir eu. Nossa, eu falei de uma maneira muito ruim, né? Ouvir eu, né? Você nunca me ouvirá, mais bonito assim, né? Você nunca me ouvirá dizendo o nome do candidato que eu vou votar no ar. Porque eu acredito que, como jornalista, eu não posso influenciar você que me assiste a votar numa pessoa, porque eu acredito na democracia livre e secreta, que é o voto.
É a minha opinião, né? Então vamos lá. E como hoje é um programa diferente, a única coisa pontual que nós vamos ter hoje é a previsão do tempo, que daqui a pouco eu vou passar. Aqui em São Paulo ficou um pouquinho mais quente, mas ainda tá frio. E, modéstia à parte dizendo, eu gosto muito desse tempo. Gordinho, né? Passa muito calor, então quando tá mais friozinho a gente curte mais. Já tenho amigos que são magros pra caramba que ficam com frio. Mas, enfim. E aqui no estúdio eu vou deixar registrado que hoje está a visita do meu grande amigo, vocês conhecem da TV Brasil, João Santana. Está aqui atrás das câmeras, não vou mostrar a cara dele aqui ainda, mas ele está aqui hoje no estúdio acompanhando aqui a programação. Afinal, eu gosto muito de receber os amigos aqui, de receber visitas. Um grande abraço, João, obrigado por estar aqui acompanhando também o nosso programa. João, que sempre acompanha a gente lá de Guarulhos, né? Ele tá lá nos Pimentos, está estudando, né, João? Estudando que nem um louco. E é por isso que o João desapareceu da tela da WTV. Tá estudando, né? O que é mais do que aceitável, na verdade, mas a gente tem saudade. Se você quer matar a saudade do João, assista a nossa programação, que alguns programas que ele fazia do Expressão Cult ainda estão no ar aí, então é bem legal, né? E, João, muito obrigado por você estar aqui. Vamos parar de puxar o saco do João e vamos para as notícias de hoje, né? Então, o que a gente tem para dizer aqui hoje? Basicamente que as Forças Armadas vão garantir o abastecimento, diz o governo. Na metade da tarde, era por volta de umas 2h30, o Michel Temer fez se pronunciou acerca, falando que os caminhoneiros não respeitaram os termos que o governo deu e muitos não tinham aceitado e tal, e por conta disso ele teria que manter a ordem, né? É engraçado que o governo Temer, ele fala de um jeito esquisito, ele fica com a mão assim, ó, né? Parece, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, ele parece, sabe o Sméagol? É uma mistura de Sméagol com Drácula, sabe? Não vou falar isso não, porque a gente vai tirar mas parece mesmo, parece um vampiro, é isso que eu queria dizer. Enfim, e ele disse então ele foi lá e disse que vai colocar as Forças Armadas Federais, as Forças de Segurança Nacional, para poder garantir o abastecimento do país, né? Eu acho que, na verdade, o país tinha que parar numa greve geral, a minha opinião é essa. Eu não acho que não era só os caminhoneiros que tinham que parar. Eu já falei isso muitas vezes em muitas manifestações aqui. Eu acredito que todos nós deveríamos fazer greve, né? Eu acho que todo mundo tinha que parar. Mas eu também acredito que o Brasil não é um país que, hoje, pelo menos, que eu acho que também nunca teve assim, se um dia acontecer uma greve geral, assim, realmente daquelas ferradas, eu vou bater palma. Mas eu acredito que o nosso país não tem essa capacidade hoje. Porque hoje as pessoas elas não compreendem a importância de uma greve, né? Tanto que grevista é chamado de vagabundo no país, né? Então, há pouco tempo eu mostrava aqui no Fato Brasil a professora espancada porque estava em greve. E foi lá protestar na porta da Câmara e acabou ensanguentada, né? Que foi aquela foto. E teve gente ainda chamando ela de vagabunda, né? Por ser grevista, por estar lá pelos seus direitos, né? Eu achei engraçado que, assim, nós somos um país rodoviário, né? Também muitas das coisas que apareceram muitas das futilidades dos governos passados, eu não estou falando do PT não, estou falando do mais velho ainda, sabe? É justamente das pessoas que não, como os governos deixaram de investir em ferrovias. Então nós ficamos totalmente entregues à mão de caminhoneiros mesmo, do modal rodoviário. Embora eu acredite que o ferroviário também deveria entrar em greve, junto com o rodoviário, entendeu? Mas nós, em termos de emergências e tal, a gente poderia ter mais ferrovias, o que ajudaria no escoamento, pelo menos para os fins básicos, que é saúde, que é o transporte, enfim. Mas eu acho que o nosso povo tem que ainda aprender a ser mais... Na verdade, nós temos que nos politizar um pouco mais. Nós temos que investir mais numa educação de qualidade para que o nosso povo pare de brigar. Porque eu estava até conversando aqui com o João e alguns amigos sobre essa questão. O problema do brasileiro hoje, que aqui a gente vê vários fenômenos sociais que a gente não vê em nenhuma parte do mundo. E isso se dá, basicamente, à ignorância do nosso povo. Ignorância que eu digo no fator de nós não termos um estudo de qualidade. Nós não temos uma escola de qualidade. É de poucos anos para cá que nós agora temos acesso à internet. E é por isso que nós vemos ideias fascistas e ideias preconceituosas direto na rede aí, fake news, e pessoas acreditando na mídia, porque o povo brasileiro,
Infelizmente, falo isso com muita dor no coração, o nosso povo, a nossa população brasileira, que o termo também está errado, não é povo, né? Mas enfim, você entendeu? A população brasileira ela é educada de uma maneira a confiar cegamente em uma mídia. Entendeu? E eu acho que é por isso que a grande maioria das pessoas que são trabalhadoras, que são de classe média, classe baixa, enfim, eu vou falar o termo bem popular mesmo, pobre. A maioria da população pobre do país acredita numa mídia que obviamente, por a gente ter sido ensinado a não questionar a mídia, a gente acaba tendo essas questões aí, pessoas defendendo, às vezes, quebra de direitos e de coisas que vão prejudicar ela própria, mas ela não percebe isso por falta de uma instrução melhor. Então eu acho que isso é o que tem acontecido, o que tem causado muita briga aí nas redes sociais principalmente. Porque a pessoa nunca foi a fundo para querer saber de política, porque sempre tratou política como algo, só tem ladrão, então eu não me interesso, isso não me interessa, não tem nada a ver comigo. E as pessoas estão começando a enxergar que a política, na verdade, chega uma hora na gente. Como foi essa greve de caminhoneiros. E o que eu vou dizer é o seguinte, em relação à greve. Eu sou a favor de greve, sim, porque a nossa Constituição defende o direito à greve, né? Nosso código, nossa lei defende o direito à greve. Mas, eu acho o seguinte, agora minha opinião sobre a greve dos caminhoneiros. Se a greve existe por um todo, eu acho bacana. Mas, infelizmente, o caminhoneiro parou, na sua grande maioria, não foi por causa de que a gasolina tá cara. Ele parou porque o óleo diesel tá caro. Porque enquanto não subiu o óleo diesel, entre outras coisas, não houve nada. Em momentos importantes de protestos, eu não vi caminhoneiro parando. Na verdade, desde 1999, que os caminhoneiros não fazem um protesto como esse. E eu lembro muito bem, porque eu estava no meu ensino médio, e eu tive que fazer trabalho sobre isso, inclusive. Até hoje eu lembro. Né? Eu tenho uma memória um pouco boa aqui, ainda bem, né? Acredito que a minha memória está correta, ou então eu tô louco. Né? Então eu tô louco. Foi igual eu falei, assim, então o pessoal falava que o governo Fernando Henrique era uma maravilha, e não era, não. Né? Aí eu falei assim, não, mas eu lembro, porque eu era mais novo, era moleque, mas eu lembro. Né? Porque tudo que acontecia ali, todo o apagão, por exemplo, ou é isso ou eu tô muito louco, assim, tô muito chapadão, não sei, eu acho que o oxigênio aqui deve ter alguma substância, porque ou é isso ou eu tô errado, né? Mas enfim, eu acredito que, infelizmente, o nosso povo ainda é levado por motivos, às vezes, muito pessoais, muito egoístas, e isso é ruim. E eu acredito, não estou dizendo que a greve de caminhoneiros é egoísta, mas eu acho que muitas das pessoas agiram com egoísmo. Não digo isso pelas filas dos postos, pela aquela corrida ao mercado, que se deve também a uma mídia alarmista, porque assim, todo mundo correu para o mercado achando que ia acabar tudo, que nós estamos vivendo os anos 80 novamente, pós-ditadura, né? Que a ditadura acabou com o nosso país, quebrou a nossa economia, essa que é a verdade. E inflação, taxas de inflação lá em cima. E que foram continuando sendo praticados até a colocação no Plano Real. Que foi meio que o Plano Real, que foi mais ou menos, a gente transformou por um tempo em dólar quase, mas com outro nome. E agora as coisas estão acompanhando aí e aí conseguiram estabilizar a economia do Plano Real para cá. Mas até então, devido à corrupção endêmica que nós temos na coluna vertebral brasileira, ó, falei bonito inclusive, né? Estou falando meio científico hoje. Mas o nosso grande problema no nosso país é uma corrupção exacerbada de uma maneira em que a gente acaba tendo... E Judite aqui, ó, como sempre. Mas, ó, vou mostrar a Judite aqui. Ai, que bonitinha a Judite aqui, ó. Todo mundo que acompanha o Fato Brasil sabe que a Judite participa. Então, de uma maneira exacerbada, de uma maneira constante, e é essa corrupção que faz com que a nossa economia vá lá para baixo. E, mais uma vez, lembrando que a corrupção não tem partido A e partido B. A corrupção no Brasil, gente, ela não é direita ou esquerda, ela é ambidestra, ou seja, ela vai não importa o lado que o político se afirme. Infelizmente, nós temos casos de corrupção em todos os meios, em todos os partidos, a maioria, aliás, partidos, desculpa, alguns não tem, mas em todo lado da população, todo político eleito ali, em
a Brasília, a gente vê escândalos após escândalos, vindo do PT, vindo do PSDB, vindo do atual MDB, que era PMDB, e entre outros, PSB, entre outros partidos aí. Então tem políticos vinculados, porque também a política partidária não é a melhor do mundo. Né? Na verdade, as pessoas têm partidos aqui só para poderem elegerem. Não existe... Talvez isso possa ser criado, em algumas vertentes isso exista, mas num modo geral, as pessoas não tomam partido. O partido ele serve mais como uma ferramenta, não como uma ideologia. E isso são coisas que a gente precisa aprender aqui na nossa democracia, que é meio jovem, né? E eu quero que você mande o seu comentário aí no Facebook, ó, facebook.com/WTV Brasil. Nós estamos acompanhando aí, ó. E é o seguinte, gente, o governo ele acionou as forças de segurança federais que estão se organizando nesse momento para poder tirar os piquetes, né? Os piquetes, né? Os bloqueios nas rodovias federais e estaduais, né? O governo pede que os estados unam-se com as polícias militares e tal para poder fazer esses bloqueios para que o abastecimento volte a ocorrer. Então, nesse momento, de acordo com algumas informações que chegaram aqui pra gente, a maioria dos bloqueios já foram, uma grande parte, vamos dizer que 70% dos bloqueios, eles terminaram sem qualquer tipo de confronto com a força nacional ou com as forças estaduais, tá? Então, eu estou só atualizando as informações aqui para passar para vocês. E o ministro da Fazenda disse agora há pouco, o Eduardo Guardia, né, ele afirmou que se persistir o desabastecimento, pode haver um impacto relevante no crescimento do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil. A previsão atual do governo é que a economia cresça 2,5%. Ou seja, até nisso a gente tem isso. A gente pode ter problemas. Mas eu acho que... Aí você vai falar assim, é culpa dos caminhoneiros, os caminhoneiros não têm o que fazer. Não, gente, é culpa de um governo fraco. Porque eu acho que a culpa disso tudo é do governo, é do Temer. Porque é um governo fraco, ele começou fraco. Começou de um golpe de Estado, parlamentar, mas um golpe, e um governo que nunca teve legitimidade. Eu acredito... Eu vou dar uma de João sem braço aqui. Eu acredito até que as pessoas que dançaram, fizeram dancinhas, eu até brinquei no meu Facebook, bate panelinha pra ver se volta, vai, bate. E Judite não para, ela quer ficar aqui comigo, não tem jeito, olha o rabo dela aqui. Mas eu falo assim, bate panelinha, vai, bate. Só que assim, vamos falar sério de verdade, eu acho que até as pessoas que estavam fazendo as dancinhas, né, do Fora PT, aquelas dancinhas verde e amarelo, camisa da CBF e etc, que eu não vou me aprofundar nisso ainda, mas eu acredito que essas pessoas, elas tinham vontade de um Brasil melhor, assim. Eu não acho que as pessoas queriam destruir o Brasil. Sim, pessoas foram manipuladas, eu acredito que muitas pessoas foram manipuladas por essa direita que está no poder hoje, que está querendo o poder de qualquer maneira, menos de maneira democrática. Direita que eu digo porque é mais tradicional, porque ainda defende discursos fascistas e discursos preconceituosos. Isso que eu digo que seria direita, que eu entendo como sendo direita. E esquerda é o outro lado da moeda, que é um discurso mais não liberalista, mas liberal no sentido de mais liberdade, né? E é o que eu entendo. Sei lá, posso estar errado. Por favor, fala aí no Facebook se eu estou errado, tá? Se me chamar de petralha, vai a merda, tá? E se me chamar de coxinha, vai a merda também, tá? Só pra falar bem o português claro aqui, porque aqui a gente fala mesmo. Enfim, eu acredito que as pessoas foram manipuladas. E quando derrubaram a Dilma, o interessante seria ter novas eleições. As pessoas realmente acreditavam que derrubar a Dilma ia trazer novas eleições. Mas aí trouxe o Temer. Então você derrubou uma presidente que as pessoas não gostavam, pelo menos uma certa parcela, e colocou um cara que ninguém gosta. Eu não sei se isso foi inteligente ser feito. Ou seja, o que estava instável ficou pior, causando isso daí. Aí mudaram a política de preços da Petrobras, que eram todos controlados pelo governo, para um livre mercado. E deu nisso, porque livre mercado é isso aí que você está vendo. Eu ainda vou mais fundo, eu acho que a política da Petrobras para o país é errada. Nós produzimos petróleo.
Então, para nós tínhamos que produzir e para os brasileiros, o petróleo, todos os combustíveis tinham que ser mais baratos. É lógico. Você produz, quem compra de você que vai comprar mais caro. Mas não. A gente vende mais barato para fora e para nós, a gente compensa, a gente enche de imposto. Porque, ó, veja bem, o preço da gasolina hoje, 45% do preço é tributo. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Agora, o governo tá querendo, tá enfiando aí, tá tentando tirar de alguns lugares, tá tentando remanejar para poder acabar com essa greve e tal, para poder reduzir um pouco o preço aí do diesel. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e até, vocês já perceberam que o governo mexe em tudo. Mexe nos nossos direitos trabalhistas, quer mexer na nossa aposentadoria, mexe em tudo, quer tirar dinheiro de tudo que afeta o povo. Mas aposentadoria de político? Salário de político? Ah, não, isso a gente não mexe, não. Só aumenta, já percebeu? Ninguém tira lá o... Aliás, na Prefeitura de São Paulo tem um escândalo, Lembra que o professor estava apanhando na administração João Dória? Né, nessa administração que está hoje, que é João Dória, Bruno Covas, né, estava apanhando, nós mostramos aqui porque a prefeitura queria mexer no Sambaprev, que é meio que a previdência social do funcionalismo público de São Paulo. Então, na calada da noite, os vereadores aprovaram mais um auxílio de plano de saúde de R$4.000 aproximadamente, se eu não me engano aí. Vamos confirmar depois esses números. Vocês acreditam nisso? Eles ainda aprovaram mais um. Peraí, não tem dinheiro para pagar a aposentadoria do servidor público, mas tem dinheiro para pagar plano de saúde para vereador? Poxa vida. E tem vereador que eu conheço que votou sim. Tem vereador que eu já entrevistei aqui e que votou sim. É muita cara lavada. E eu vou falar. Não vou falar hoje. Eu juro que segunda-feira eu falo o nome dos vereadores que aprovaram isso aí, e vou falar. E não tô nem aí. Não tenho medo não, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Mas não é o famoso de cair aquilo da poupança? Para não falar um palavrão aqui em respeito a quem me assiste? Aí os caras vão tirar, e vão botar imposto, vão tirar de outros impostos ou de outras áreas para poder abaixar o combustível, sendo que nós temos bilhões de reais sendo gastos com políticos que não fazem por merecer. Que recebem um alto salário com altas regalias, fora os aposentados que ainda estão recebendo essas regalias eternamente. De lá ninguém tira. Do fundo partidário ninguém tira. Ai, falou no fundo partidário. Não pode, Vitor. Não pode. Mas falo mesmo. 500 partidos políticos só mamando do nosso dinheiro. Vocês já perceberam isso? Ou seja, sai do nosso bolso, do nosso imposto. A gente tem que trabalhar quase mais de 6 meses por mês para pagar o imposto. A gente passa metade da vida pagando imposto nesse país e não tem nada de volta. Porque a nossa... E ainda tem gente, que por não saber disso, eu acredito, porque não é possível que seja maldade, que diz que tem que privatizar tudo. Gente, a gente paga muito caro pelo serviço público. Privatizar não vai fazer abaixar o imposto. Então, já que a gente paga um imposto imenso, que seja tudo do Estado. É o que eu acho. Nós estamos pagando por isso. Será que ninguém vê? Pois é. Bom, você continua acompanhando nossa fanpage aí, ó, facebook.com/WTV Brasil, e agora eu vou ler alguns comentários aqui de pessoas que estão nos assistindo e tudo mais. E eu agradeço desde já todo mundo que está me assistindo aqui. Vamos lá. Andréa Castro. Um beijo, peraí que eu tenho que abaixar o meu volume aqui, ó. Um beijo, Andréia, muito obrigado aí pela audiência, pelo carinho, ela tá sempre me assistindo. Ela disse aqui, ó, família Castro em peso. Então, pra família Castro em peso, muito obrigado pela companhia, gente. Obrigado mesmo por esse carinho todo. E a gente precisa marcar um churrasco, é a minha opinião, eu acho que sim, hein. O Regilano Oliveira tá dizendo aqui, ó, só tem bandido na política brasileira. Sabe, Regi, eu acho que assim, não são todos bandidos, não. Às vezes a gente leva a acreditar, nós somos levados a acreditar que só tem bandido na política. Mas na verdade a gente precisa entrar na política. Não digo nós, eu aqui, Vitor, Leonardo, que eu sou jornalista, mas as pessoas precisam querer entrar na política para limpar a política. Sabe? Por isso que eu digo que a gente precisa de gente nova lá. Até com ideias mais, na minha opinião, mais populares. Eu gosto mais
do governo cuidar do seu povo, né? Não uma coisa liberal, de uma liberalista, sabe? Tipo assim, quem tem dinheiro compra, quem não tem que se dane, quem é pobre que se dane. Eu não sou desse. Eu não sou desse. Eu acho que a gente tem que cuidar das pessoas carentes, das pessoas pobres, temos que dar uma via para essas pessoas terem uma vida melhor, eu acho, é a minha opinião. Então eu acho que... Mas infelizmente, Regi, é assim mesmo, cara. Infelizmente nós só temos... A grande maioria dos políticos são bandidos, infelizmente. E aí o Regi ainda completa aqui, ninguém ainda atentou que tem outra quadrilha no judiciário. Infelizmente, eu não falo isso, Regi. Eu não vou dizer que tem bandido no judiciário, porque senão eu sou processado. Mas eu respeito a sua opinião, mas eu não tenho coragem de falar isso aqui, porque se é uma coisa que eu não mexo é com advogado de juiz. Porque eu também sou da classe, eu também não tenho dinheiro para pagar indenizações, etc e tal. Mas eu concordo que é muito estranho certas coisas. Não é que eu respeito a justiça, sim, vamos respeitar porque nós temos que respeitar porque é a lei. Mas tem muita coisa que acontece na justiça brasileira que é estranha, que leva a gente a pensar. Isso é verdade. O Ivan Souza falou assim, mesmo com os desbloqueios, a greve ainda continua? Ivan, alguns pontos ainda estão parados, sim. E vai demorar alguns dias para voltar ao normal todo o abastecimento, porque ficou 5 dias parado. Então tem muita coisa que estragou, muita coisa que... Então até voltar ao abastecimento normal pode demorar alguns dias. É claro que é rápido. Ainda mais se as Forças Armadas for fazer da maneira como eles podem fazer, que é confiscando veículos particulares, caminhões e eles mesmos fazendo. Mas eu acredito que a coisa vai ser mais pacífica, assim espero. Não quero ver nenhum manifestante apanhando, gente, porque são pessoas que estão trabalhando ali, né? Andréa Castro, fala mesmo, Vitor, vamos sim. É isso mesmo, Andréa, vamos fazer um churrascão aí que é o que a gente precisa. Mas para ter churrasco tem que ter carne. E para ter carne o caminhoneiro tem que trazer pro mercado, né? Ou então a gente vai ter que comprar um boi. Essa que é a verdade. Mas, gente, a Daniela Almeida, minha prima lá de Ilhabela, tá falando beijo. Aqui na ilha tá difícil. Daniela, a Ilhabela foi um dos primeiros lugares no Brasil a ficar sem gasolina, porque tem 2 postos só. E os 2 postos já enfiam a faca naturalmente. Na verdade, Ilhabela é um lugar assim muito lindo, sabe? É um paraíso. Mas eles enfiam a faca. Os comerciantes, não todos, tá? Desculpem você de Ilhabela aí, não são todos comerciantes que enfiam a faca nos turistas. Mas a maioria, quando tem a época de turismo, enfia a faca achando que o turista tem que pagar mais caro. Tanto que tem produtos na Ilhabela que no normal, assim, custam R$2, por exemplo, e quando vem a época de turismo, vai para R$7 sem motivo nenhum. É necessário uma política e, graças a Deus, nós temos um prefeito em Ilhabela que está olhando para essas coisas, que é o nosso prefeito Márcio Tenório, que por um acaso é meu tio. Eu vou falar bem, mas eu não estou falando bem porque é meu tio, não. Eu falo bem porque o cara tem ele é um cara idôneo mesmo, uma pessoa assim que eu assino embaixo. E ele está, inclusive, tentando achar um meio dessas coisas não acontecerem na Ilhabela. Mas Ilhabela tá difícil, porque tá sem combustível já faz 2 dias. Os ônibus... Daniela, me confirma aí. São 3 postos, a Daniela falou aqui. E nenhum tem gasolina. Daniela, o ônibus tá rodando aí em Ilhabela ou parou total? Porque eu fiquei sabendo que os ônibus em Ilhabela estão como São Paulo. Apenas nos horários que tem mais pessoas, eles estão com uma operação um pouco maior, mas nos horários mais calmos, estão com pouquíssimos carros ou às vezes nem tem partidas. Né? Então isso é uma... Gostaria de dar uma confirmação aí, mas você de Ilhabela aí que está sofrendo, nós estamos vendo também. A Tribuna do Povo, que é um jornal online, se eu não me engano impresso também na Ilhabela, tem noticiado casos aí, inclusive a Dersa com a balsa. Hoje tinha uma balsa só rodando porque eles estão economizando combustível. Mas tudo indica que com o enfrentamento, né, com essa decisão do Temer de chamar as forças, pode ser que o abastecimento volte logo. Então, a Daniela falando aqui pra mim, na Ilhabela está sem gás de cozinha, o ônibus limitou os horários sim, de 2 em 2 horas. Jesus, Ilhabela tá parecendo como era nos anos 90, né, com transporte público, né? É complicado isso aí, a gente vai ficar vendo aqui a situação e vocês mandam aí pra gente um grande beijo pra todo mundo de Ilhabela, que eu tenho, Ilhabela é minha segunda casa, né? Eu tenho no meu coração aqui o pessoal de Ilhabela. Então, muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Vamos atualizar as notícias aqui, ó. Vamos ver aqui de última hora aqui o que a gente tem aqui pra dizer pra vocês sobre o levantamento aqui dos caminhoneiros. Vamos lá.
A paralisação dos caminhoneiros provocou um cancelamento de 5,7% dos voos nacionais, né? Também, então houve isso. Também, apesar de compra de combustível, a Prefeitura de São Paulo mantém a contingência, né? Ou seja, a Prefeitura ainda está mantendo a contingência dos ônibus e tudo mais. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, determinou medidas de contingência no uso de veículos públicos até a regularização do abastecimento de combustíveis na cidade. E mesmo com a compra de 240 mil litros de óleo diesel, o sistema de transporte municipal deve operar neste fim de semana com 40% da frota, informou a São Paulo Transporte, SP Trans. Resumindo, a escala de domingo. Vai todos os ônibus até segunda-feira, até se regularizar. Ou seja, sábado e domingo vai andar com escala de domingo, ou seja, escala reduzida. Ou seja, 40% da frota apenas, até que tudo se normalize. Na segunda-feira, dia 28, haverá uma nova avaliação desses estoques e da necessidade de mais aquisições. Segundo a Prefeitura, no começo da manhã desta sexta-feira, 60% da frota programada entrou em circulação e, por outro lado, houve redução de 69% do transporte escolar, conforme a decisão dos próprios condutores e não por falta de combustível. Teve protestos aqui em São Paulo nos transportes. De qualquer maneira, São Paulo está tentando retomar a normalidade, a gente já percebe uma calma um pouco melhor das pessoas, que elas estão agora um pouco mais tranquilas em relação a isso. Bom, esses são os números, as Forças Armadas estão se organizando aí para tirar os piquetes que sobraram, tá? Vale lembrar que, de acordo com o número oficial que nós recebemos aqui, praticamente 80% dos piquetes, dos bloqueios, se desfizeram sem o uso de forças armadas, sem o uso de polícia. Simplesmente os caminhoneiros voltaram, tiraram os bloqueios e começaram estão voltando às suas rotinas. Existe ainda um número que ainda é grande, 20% num país como o nosso, são muitos piquetes, que ainda continuam e nós vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade de aumento ou diminuição desses bloqueios, ou de qualquer situação envolvendo as Forças Armadas, ou as polícias, ou o governo, ou os caminhoneiros, ou seja lá quem for em protesto, independente do que esteja acontecendo, nós vamos continuar avisando vocês na nossa fanpage. Então, facebook.com/WTV Brasil, põe lá, põe para receber, põe no sininho lá para você receber a notificação, que toda notícia confirmada durante a madrugada, durante o dia, você sempre pode estar ligado no plantão da WTV Brasil na nossa fanpage, beleza, gente? Então, muito obrigado pela companhia, eu vou ficando por aqui, nesse Fato Brasil especial, já estou aqui há mais de 30 minutos no ar. Muito obrigado pela companhia, esse vídeo vai para o YouTube depois e você pode assistir diversas vezes. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e até segunda-feira às 8h30 da noite com mais um Fato Brasil. Tchau, pessoal, e até segunda. Tchau!